É muito legal a gente falar de futuro, no mínimo inspirador. E justamente nesse mote da inspiração, nada melhor do que a gente ouvir a agência que efetivamente norteia aí a saúde suplementar. Então eu tenho o prazer e a honra de convidar ao palco Leandro Fonseca, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Bom dia a todos. Obrigado, Ana, pelo convite. O Tiago, que me antecedeu, ele falou muito de inovação e trouxe diversos exemplos bastante interessantes sobre soluções inovadoras. Se a gente olha no setor de saúde, de fato, inovação é uma palavra-chave. E quando a gente vê como esse setor evoluiu ao longo do tempo, realmente é impressionante. Outro dia eu estava pensando, até comentei com a Goldete, quando meu pai nasceu, não tinha nem penicilina. E hoje em dia, olha a tecnologia que nós temos disponíveis. Eu não consigo nem imaginar como era a prática da medicina antes da penicilina. Outro dia eu fui num evento da área de farmacêutico, e lá tinha uma apresentação sendo feita, em que destacava que só no ano de 2018, haviam 849 novas moléculas em estágio final do pipeline de desenvolvimento para oncologia. Saímos de um período sem penicilina para 849 novas moléculas em estágio final sendo desenvolvidas para tratamento oncológico. Portanto, temos um belo desafio aí pela frente, que é exatamente lidar com esse novo mundo, com essas inovações. Claro que tivemos resultados em saúde importantes também nesse período. Se a expectativa de vida, quando meu pai nasceu, era 41 anos, hoje temos uma expectativa de vida muito maior. Mas o que nos trouxe até aqui, não necessariamente é o que deve continuar nos levando para frente. Esse sistema ele tem algumas distorções importantes. Quando a gente olha, por exemplo, a dinâmica competitiva que ocorre nesse setor, talvez fique um pouco mais claro essas distorções. A competição entre operadoras de plano de saúde, por exemplo, ela se dá muito em torno da relação preço, uma qualidade percebida da rede. Notem que eu falei percebida de propósito, na medida em que é uma avaliação muito subjetiva, e uma facilidade de acesso a essa rede. Operadoras estão acostumadas a atuarem como intermediárias financeiras. Elas nasceram assim. Portanto, costumam pegar a mentalidade da gente, né, de plano de saúde, fazer a gestão desse recurso e pagar o prestador quando algum serviço é realizado de beneficiário. A dinâmica competitiva entre prestadores de serviços é uma dinâmica muito baseada na reputação, e, portanto, em avaliações muito subjetivas, muitas vezes subjetivas. A dinâmica competitiva da indústria de farma e de equipamentos é uma dinâmica muito voltada para volume de vendas e esforços de marketing, esforços de comercialização. E o contratante de plano de saúde, a empresa contratante de plano de saúde, muitas vezes enxerga que também uma vez que contratou o plano, é responsabilidade da operadora fazer a gestão de saúde e não da empresa que contratou aquele plano. Portanto, é um sistema em que cada um acaba olhando o seu pedaço e no qual o beneficiário, o paciente, não está no centro. Eu conheci há um tempo atrás um senhor chamado José, seu José, e ele era uma pessoa que veio do interior, que começou a trabalhar muito cedo, aos 18 anos, mas tinha um hábito ruim, ele fumava muito, quase 2 maços de cigarro por dia. Como ele tinha um hábito de caminhar muito, andar muito,
fazendo exercício, a gente convivia com ele com uma tosse constante, mas sempre achando que estava bem. Bom, seu José ficou mais velho, fez um exame, uma consulta médica, o médico pediu um raio-x de pulmão, ele não pegou o resultado do exame, porque melhorou. 2 anos depois, ele voltou nesse mesmo médico, fez um novo exame de raio-x e aí sim levou para o médico. O seu José estava com câncer de pulmão. E esse câncer, ele estava detectado desde o primeiro exame, onde tinha um laudo dizendo que ele já tinha aquele câncer de pulmão. Mas como o câncer evoluiu, né, já estava pegando parte da veia cava, não era mais possível operar. Então, ele ficou fazendo tratamentos quimioterápicos, por vezes ia ser internado, né, num hospital. Numa dessas internações, fazendo ainda quimioterapia, ele veio a falecer. Ou seja, o sistema, embora tenha entregue serviços de saúde, ele não entregou de fato o valor. Obviamente, o seu José não devia fumar, mas a operadora de plano de saúde dele também não se importou se ele fumava ou não. O laboratório que fez o exame dele detectou o câncer, não avisou ninguém, deixou lá no escaninho o exame com o laudo apontando o câncer, deixou lá no escaninho. O médico que fazia o acompanhamento dele também não procurou fazer esse acompanhamento. E o hospital fez um procedimento de quimioterapia no último dia de vida dele, o que é totalmente não recomendável. E, obviamente, a indústria, que também, né, teve a sua parcela nessa solução que foi entregue, não se importou com o ciclo do cuidado, apenas com a sessão de quimioterapia que estava sendo prestada para o seu José. Ou seja, um sistema que não colocou o paciente no centro, que não entregou valor para esse paciente. O seu José era o meu pai. E o que eu gostaria de deixar como legado é um sistema melhor, né, para quem vem, do que aquele sistema que meu pai teve. A nossa visão de futuro é de que operadoras de plano de saúde, elas devem ser organizadoras da informação, e não apenas intermediárias financeiras. Elas devem fazer gestão de saúde populacional. Se possível, em parceria com as empresas contratantes de plano de saúde, que devem se entender também como gestoras, cogestoras de saúde da sua população. Nesse futuro, né, os prestadores de serviços precisam se reorganizar, de tal forma em que a oferta de serviços esteja ligada a todo o ciclo de cuidado. E a indústria farmacêutica deve se entender também como parte dessa solução para a entrega de valor aos beneficiários de plano de saúde e aos pacientes de uma forma geral. Portanto, acreditamos fortemente que a mudança de modelo assistencial se faz necessária para essa ótica de gestão de saúde populacional, em que todos, de fato, estejam engajados em entregar uma solução que realmente dê valor ao paciente e àquele que mais precisa. Nesse sentido, entendemos também que o contratante tem um papel muito importante, na medida em que ele é muito afetado também pelo sistema atual, e com o engajamento do contratante, acreditamos que esse processo de mudança de modelo assistencial pode ganhar mais tração, mais velocidade. Em que pese eu tenha contado uma história particularmente triste para mim, mas ela traz um senso de propósito que, se eu puder deixar de mensagem, é uma mensagem de engajamento. Todos nós, nas nossas áreas de atuação, nas nossas empresas, nas nossas instituições,
precisamos estar, de fato, engajados para essa mudança de modelo assistencial. Portanto, esse evento, Ana, é muito oportuno e muito importante, especialmente pela qualidade da audiência, de tal forma que a gente, de fato, consiga construir um futuro diferente e um futuro bem melhor para os nossos filhos e netos. Obrigado, bom dia, bom evento a todos.